a câmera. Dá a palminha. Como é que eu vou dar essa palma? Ok. Estamos de volta. Quem aqui já assistiu The Father, ou em português, Meu Pai? Filme que venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado e de melhor ator para ninguém menos que Anthony Hopkins. Um filmaço com muitos arenques vermelhos. Sim, arenques vermelhos. Uma ferramenta narrativa incrível, tanto para quem gosta de consumir, quanto criar ótimas histórias. Fica aí que eu vou te contar tudo sobre essa técnica utilizada desde as tramas épicas da Grécia Antiga. Meu nome é Igor Avelar e estou retornando com o Arenque Vermelho, o seu canal de cinema favorito, e com muitas novidades bem legais. Eu não posso contar agora, mas logo logo vocês saberão de tudo. Mas vamos falar do que importa agora, vamos falar sobre arenques vermelhos, uma ferramenta maravilhosa e que com certeza você já presenciou em vários filmes, mas não chegou a reconhecer. Afinal, melhor forma de retornar ao canal respondendo essa pergunta tão comum dos inscritos: o que é o arenque vermelho? Para responder essa pergunta, eu vou precisar explicar dois conceitos. O primeiro é o Deus Ex Machina. É um termo de origem grega e se refere àqueles momentos mirabolantes e fantásticos e muito improváveis que aparecem para salvar os nossos heróis no momento mais decisivo da história. O termo significa Deus vindo da máquina. Isso porque naquelas peças gregas, épicas, em que todos se reuniam ao redor de um teatro para assistir o espetáculo, sempre no final dessas obras, ou pelo menos na maioria delas, aparecia alguma divindade para salvar o protagonista. E o ator que interpretava esse deus, esse ser supremo, ele vinha pendurado em uma máquina para simular que ele estava vindo dos céus. Um exemplo famoso de Deus Ex Machina é em O Senhor dos Anéis, quando as águias aparecem no último filme para salvar os protagonistas. Mas existem alguns casos bem estranhos, como em Superman de 1978, em que o super-herói ele gira a Terra ao contrário numa tentativa de voltar no tempo e salvar o dia. Acontece que o Deus Ex Machina começou a ser visto de uma forma negativa pelos críticos. Afinal, parece uma solução preguiçosa de acontecer. Se formos parar para pensar, parece que a conclusão da história veio do nada. Não existe nada na trama que indicasse que aquela solução fosse de fato acontecer. E, além disso, a grande questão de uma narrativa é você acompanhar a jornada do protagonista. É ele o herói, é ele que deve tomar as decisões e solucionar os conflitos por si mesmo. Já o Deus Ex Machina vem como uma solução externa, alheia ao personagem, que não precisa de esforço suficiente para derrotar o seu antagonista. Pegamos o exemplo do Mágico de Oz, um clássico, mas que contém um Deus Ex Machina um pouco estranho, em que, em uma cena, a protagonista Dorothy derrota a bruxa chamada Oeste, jogando água nela e fazendo a vilã derreter. Oh, mas que mundo, mas que mundo! Quem poderia pensar que uma garotinha assim poderia destruir toda a minha malvadeza? Sendo que em momento algum da história temos alusões que essa era a fraqueza da bruxa, fazendo com que a história pareça ter sido solucionada pelo acaso. A personagem jogou água na bruxa e, por coincidência, ela começou a derreter. Não existe nenhuma menção a isso. Então, a história fica um pouco fraca nesse sentido. Certo, mas eu quero que a minha história tenha uma solução. Eu quero que o personagem derrote o vilão no final. Como que eu posso fazer isso, então, sem cair na armadilha do Deus Ex Machina? Aí entra o segundo conceito. O foreshadowing é a solução para o Deus Ex Machina, em que ao longo da história você implanta referências, alusões, elementos e regras que fazem o final se tornar muito mais coeso e amarrado com o resto do roteiro. Vamos pegar o exemplo de Toy Story.
Nele, o Sid começa a queimar a pele de plástico do boneco Woody com uma lupa. O personagem poderia ter escolhido qualquer outro método para destruir esse brinquedo, mas os roteiristas não escreveram essa cena por um acaso. No final da história, essa será a solução do Woody para acender o foguete e alcançar os outros brinquedos, fazendo assim com que a solução da trama não tenha vindo de uma forma milagrosa ou improvável, mas sim pelo próprio protagonista que usou sua inteligência diante dos elementos já apresentados. Nesse princípio de colher para depois plantar, você torna o seu roteiro muito mais satisfatório, afinal, a solução estava bem na sua frente o tempo todo. O foreshadowing se tornou tão comum ao longo da história do cinema que a gente tenta já prever o filme quando eles aparecem. Mas essas pistas do filme podem ser usadas para enganar o espectador, em que você implanta elementos sobre a conclusão da história de forma errada. Geralmente, isso é caracterizado como um furo de roteiro, mas, quando é feito intencionalmente, pode se tornar uma coisa que talvez vocês chamem de foreshadowing reverso, não sei, mas eu prefiro chamar isso de arenque vermelho. O arenque vermelho é muito utilizado em histórias de detetive ou de mistério, em que são implantados foreshadowings mentirosos para começarmos a especular sobre como será o final, só que de forma errada. Afinal, a graça dessas histórias de mistério é justamente nos surpreender. Então, para não ficar tão óbvio a descoberta do assassino, os arenques vermelhos são utilizados como uma forma de distração para o que de fato acontece, assim como um mágico nos distrai durante um truque. A origem desse termo vem disso mesmo, distração. A palavra arenque vermelho originalmente designa um peixe com um cheiro muito forte. E diz a lenda que caçadores utilizavam o seu cheiro para distrair e enganar cães de caça. Com o tempo, o uso desse peixe para esse propósito ficou tão comum que começou a designar uma falácia discursiva. E não demorou muito para chegar no cinema como uma forma de distrair e enganar o espectador. Sabe qual história recente utilizou muitos arenques vermelhos? WandaVision. E eles literalmente falam na série. No episódio do Halloween, Wanda diz para Pietro se comportar, pois caso contrário, transformaria ele em um arenque. I'm going to magic you into a pickled herring. Sim, o misterioso personagem Pietro era um arenque vermelho. E olha que nem foi o pior arenque que a Marvel já usou. Quem não se lembra do Mandarim de Homem de Ferro 3? Porque eu me lembro. The face, I'm an actor. You got a minute to live, fill it with words. Just a role. The Mandarin, see, it's not real. Um filme também que utilizou muitos arenques vermelhos foi Entre Facas e Segredos, em que a história nos direciona para um lugar e ela muda completamente a linha de sua trama, justamente por conta dessas grandes viradas. Mas nem sempre os arenques vermelhos precisam ser utilizados em grandes reviravoltas da trama. Um exemplo disso é The Father, em que acompanhamos a perspectiva de um homem idoso com problemas de memória. Eles não chegam a especificar qual que é a doença exatamente, em que ele perde a noção do espaço, perde a noção do tempo, e ele começa a se desconectar de tudo ao seu redor. O filme utiliza arenques vermelhos não para enganar o espectador no fim da história, mas sim para enganar o espectador em cada cena. A cada momento somos surpreendidos de uma forma diferente, sempre por conta do cenário, que eles mudam, mas são muito parecidos, seja por conta do roteiro mesmo, seja por conta do elenco, seja por conta da ambientação, da direção. Tudo ali é feito para te enganar e ter uma falsa sensação de que existe uma linearidade na ação. Só que na verdade é uma história fragmentada. Ela avança, ela volta no tempo e somos conduzidos a isso. E quando percebemos que aquele tempo não é o mesmo tempo da cena anterior, I live here. You? Yes. You live here? Yes.
You live here in my flat? Oh, that's the best yet. Do you know Anne? Are you a friend of hers? I'm speaking to you! Já é tarde demais. Caímos na armadilha do arenque vermelho. Agora você sabe o que é um arenque vermelho. Uma ferramenta mágica do cinema, homenageada aqui, neste canal, que justamente se propõe a debater todo o lado mágico e incrível que é a sétima arte. Caso esse vídeo tenha sido útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e caso você queira acompanhar mais conteúdos como esse todas as quintas, já se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima semana.